Comigo aqui na Bíblia, em Marcos capítulo 10, 29 e 30. Jesus disse: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim, do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, mães, filhos e campos, com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Quando nós deixamos nossa velha vida e seguimos Jesus, nós recebemos 100 vezes mais de presentes do que nós deixamos. Não é verdade? Na sua vida não vai ser também, né? Quando nós deixamos, recebemos 100 vezes mais. Quando eu deixei a minha velha vida nos Estados Unidos, faz 25 anos atrás, para servir Jesus aqui no Brasil, eu recebi muitos presentes. Muitos presentes. E um dos presentes que eu recebi era o presente de muitas mães. Muitas mães. Eu deixei minha mãe para chegar aqui e Deus me abençoou com mais mães. Me acolheu no Rio de Janeiro, uns 2 anos atrás. Cozinhou, nos deu um lugar para descansar. Muitas mães. Nesses 25 anos, eu só passei uns 3, 4 meses com minha mãe. E minha mãe faleceu faz 7 anos. Cristã, fiel, até a morte, já está lá com Lázaro, Abraão, Jacó. Jesus disse: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Como está lá no túmulo, um dia vai ressuscitar, mas Deus é Deus de vivos. Minha mãe está viva. E sabe, eu acho que tinha um pouquinho do Brasil dentro de minha mãe, apesar que ela só visitou no modelo em 95. Por que eu acho que tinha um pouquinho do Brasil dentro da minha mãe? Porque ela nasceu na proclamação da República, dia 15 de novembro. E ela faleceu teve dentro 25 de abril. Eu não sei como ela fez isso. Mas eu não tenho muito saudade, porque Deus me deu 100 vezes mais de mães. Minha mãe está na glória me esperando, e desde que eu estou aqui, tem mãe. Muitas irmãs nesta congregação acolheram a minha família como mãe e avós para os meus filhos. E eu quero dizer hoje de manhã, obrigado, mães, irmãs brasileiras. Jesus quer dar mais presentes hoje. Jesus quer dar o maior presente para todos aqui. O presente que Jesus quer te dar hoje é encontrada na mensagem da igreja. Semana passada, nós falamos sobre a missão da igreja. E hoje eu quero falar sobre a mensagem da igreja. E a mensagem da igreja se encontra num versículo da Bíblia.
E vamos ler este versículo junto. Romanos capítulo 6, 23. Como este versículo fala tanto de uma frase só. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A dona Lícia se batizou hoje de manhã, porque nós dois tivemos uma boa conversa sobre este versículo na casa dela hoje de noite. Ela estava pensando em se batizar faz um ano, mas ela diz, eu não sou boa o suficiente. Ela não meio o suficiente. Nós estudamos sobre isso, ela diz, Deus me aceita como eu sou. Ele aceita como somos. Mas Ele não nos deixa assim, Ele ajuda a gente a transformar na imagem de Cristo. Mas vamos, para entender a mensagem da igreja, o presente de Jesus Cristo para todos nós vamos dar uma olhada em cada palavra deste versículo. Vamos começar com a primeira frase. O salário. O salário. O que é um salário? É algo que você recebe por seu esforço. Você trabalha, você merece o seu salário. Merece receber o seu salário. Próximo. O salário do pecado. Agora, o que é um pecado? Vamos deixar a Bíblia nos instruir o que é um pecado. Primeiro, 1 João 3,4, a Bíblia diz, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Você sabe o que está certo, você sabe o que deve fazer, e você decidiu fazer o contrário. Você decidiu fazer o mal. Você decidiu desobedecer. Alguém já pecou assim? Culpável. Veja o que mais a Bíblia fala sobre o pecado. Tiago 4,17. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você sabe o que deve fazer e você diz, não vou fazer nada. Está pecando. Não fez nada errado, mas não fez o que deve. Alguém aqui já pecou assim? Culpado. Só eu? Tem uns 15 da gente agora. Vocês conhecem atitudes perfeitos, mas eu? E para vocês que não levantaram a mão, a terceira passagem é para você. Romanos 3,23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Menos as criancinhas, porque criancinhas não sabem discernir entre o bem e o mal, eles são inocentes. Que Jesus disse em Mateus 18, todos vocês adultos têm que se tornar como as crianças que querem participar no reino. Eles são puros e inocentes. Até aquela época que eles sabem discernir entre o bem e o mal, eles tomam a decisão de fazer o mal com a gente e vem vindo ao mundo dos pecadores. Todos pecaram. Agora eu quero que vocês analisem essas duas palavras. Pois todos pecaram. Pecaram é um verbo no passado. Pecou. Eu tenho 3 dedos apontados para mim também. Ok? Pecou, todos pecaram no passado. Nós pecamos no passado. Veja o próximo. E estão destituídos. Estão é uma palavra, um verbo no presente. Estamos pecando hoje. Cristãos e não cristãos pecam. Todos nós pecamos, todos nós pecamos. Todos nós precisamos do presente de Deus. O salário do pecado é a morte. A morte. O que é o salário? O pagamento pelo esforço de pecar. A morte. E se você já tomou um tempo de ler o livro de Romanos inteiro, no contexto, esta palavra morte em Romanos significa morte espiritualmente,
fisicamente vivo, espiritualmente morto aos olhos de Deus. Morte espiritual significa que você é afastado de Deus, separado de Deus, enquanto vive fisicamente. Adão e Eva tinham união, comunhão, andavam com Deus, Adão e Eva, sim, com Deus todo dia. Até pecaram e foram afastados de Deus, separados de Deus, mandados embora do jardim. E eventualmente eles também fisicamente morreram. Mas na hora que eles comeram do fruto, morreram na hora, espiritualmente. E a razão que eles eventualmente morreram fisicamente é porque Deus bloqueou a entrada ao jardim do Éden e eles não tinham mais acesso à árvore da vida. E Deus não quer pecador vivendo, então Ele impediu eles comerem. Então, eventualmente, eles morreram fisicamente. Então, a Bíblia tem más notícias, não é verdade? As más notícias são as consequências da nossa própria culpa, nossa decisão de fazer o que é errado. Por exemplo, quando alguém na sociedade brasileira decide ultrapassar o limite de velocidade, más notícias vêm pelo correio. Eu já recebi algumas dessas fotografias. Culpado. Eu aprendi a lição. Eu tinha que pagar a multa. Más notícias. Mas nesse versículo, Romanos 6 diz: o salário do pecado é a morte. Veja esta palavra, mas. Eu gosto dessa palavra, mas. Porque mostra um contraste entre más notícias e boas notícias. Mas, e esse mais vai apresentar a mensagem da igreja. A Bíblia também tem boas notícias, pois Jesus tem um presente hoje, não somente para as mães, mas para todo mundo presente. Um presente para todos nós, que soluciona o nosso problema de pecado. Vamos ver qual é a mensagem da igreja. Veja este primeiro quadro, o dom. O dom. O que é um dom? Uma dádiva, um favor, um presente. Um presente. E como a gente pode ter este dom? Quanto custa? O dom, próximo versículo, eu estou lendo Romanos 6, 23 de novo com vocês. O dom gratuito. Quanto custa? Quanto custou este presente? Cada gota de sangue de Jesus Cristo. É um presente valioso. Mas quanto custa para você receber o presente? Nada. É de graça. É gratuito. No meu aniversário, quando eu recebo um presente, eu não tinha que pagar. A menos que minha esposa usou meu cartão de crédito. Mas, não, normalmente, vamos falar, menos minha esposa. Até a gente nem compra mais presente, porque nós não precisamos mais. Nem no Natal, nem no aniversário, porque eu já tenho tudo que eu quero. Eu acho que ela tem o que ela quer. Nós somos tão abençoados. Mas, meus amigos, de vez em quando, me compram um presente de aniversário e eu não fiz nada para merecer. Não custou nada. Simplesmente era o amor e bondade de um amigo. De onde vem? De onde vem esse dom? Dom gratuito de Deus. Quem está oferecendo o presente hoje? Deus. E Ele tem mais recursos do que qualquer um que eu conheço. Eu fui no casamento ontem à noite. Mauro pregou a palavra para esse casalzinho. Se você vai se casar, faça duas coisas. Convida Mauro a pregar e convide Deus como seu padrinho. Porque Deus tem recursos além de sua imaginação. Deus vai dar para este casal um presente tão valioso que mais ninguém pode apresentar. O presente mais caro. O que Deus vai apresentar para este casal vai abençoar seu lar
e dar felicidade verdadeira. Qual é o presente, o dom gratuito de Deus? É a vida eterna. Qual é o presente que Deus está oferecendo? A vida eterna. Vida espiritual. Nunca mais morte espiritual. Legal, não é? Eu quero este presente. Mais alguém quer este presente? Este que Jesus está oferecendo? Ele está oferecendo. Agora, como Ele consegue nos oferecer este presente? O dom gratuito de Deus, a vida eterna. Como Ele consegue nos dar este presente? Em Cristo Jesus. Como Ele consegue me dar um presente assim? Como Ele consegue dar um presente para todos nós? Porque nós estamos pecando. Pecamos e pecamos. Somos injustos. Merecemos o salário do pecado, a morte. Como Ele consegue? Em Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz. Ele pagou a dívida. Ele pagou a multa pelos nossos pecados com seu sangue, com a sua vida. E Deus quer dar este presente de perdão dos pecados e a vida eterna para todos nós. Veja o que Jesus falou de João 3. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que para qualquer um, todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, Jesus tem um lindo presente para nos oferecer. E nós estamos meio assim, eu não sou bom o suficiente, eu sei. Todos nós sentimos assim, Dona Alice, todos nós. Então, envergonhado do nosso pecado, como eu posso? Eu não posso. Ele diz, eu quero te dar de graça, gratuito. Agora, como Ele consegue fazer isso? Como nós conseguimos abrir o presente? Como nós conseguimos ter acesso ao presente? Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta última frase é tão importante. Sabe por quê? Porque há condições para receber o presente. Deus está somente oferecendo este presente para aquelas que vão obedecer Jesus como Senhor. Por isso que eu perguntei para a Dona Alice antes do batismo dela hoje de manhã. Diz, vai seguir Jesus como Senhor? Ela disse, sim. Eu disse, eu vou te batizar. Porque alguém não vai seguir Jesus como Senhor, não está pronto para o batismo, receber a vida eterna, não está pronto para desenvolver o presente. Senhor, o que significa Senhor? Senhor significa eu serei escravo. O que o escravo tem? Nada. Quanta propriedade um escravo tem? Nada. Tudo que um escravo tem é pela generosidade do seu Senhor, do seu mestre. Jesus quer ser nosso Senhor. Ele quer nos amar, salvar, cuidar e dar a vida eterna. Ele quer que nós o obedeçamos, porque Ele quer nos ensinar a viver e não morrer. Viver significa ir na direção oposta do pecado. Alguém aqui quer um presente de Deus? Alguém aqui quer viver eternamente? Quero te mostrar como. Vamos ver os passos. Número 1. Quer o presente de Deus? Vamos ver. Ter fé. Tem que ter fé. A Bíblia diz, todo mundo hoje em dia diz, só acredita em Deus e será salvo. Desculpe, meu amigo, não é isso que a Bíblia falou. Salvo que você acredita, não significa que está salvo. A primeira referência à fé no livro de Romanos define o que Deus quer dizer com fé. Ele diz, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Não é simplesmente, eu creio. Todo mundo na praça crê. Aí nós não salvos. São salvos a partir do momento que a gente tem uma fé obediente. Eu não coloquei na tela, mas quero ler a última referência de fé. Leia na sua Bíblia, Romanos 16, versículo 25 e 26. A última vez que fé é usada em Romanos é a mesma frase. Obediência pela fé. Eu quero entender Romanos lá no meio, todos aqueles versículos de
quem crê no seu coração e declara Jesus como Senhor será salvo. Vou ler a primeira e última referência, vai saber que Romanos 10, 9 e 10 está falando sobre fé. Tem que ler o contexto inteiro. Primeiro você tem que ter fé obediente. Quando você obedece a Jesus com fé, você não ganhou nada, você não merece nada, pois é o presente de Deus e é gratuito. Quando você obedece a Jesus, você mostra sua fé na morte dele pelos pecados, seu sepultamento e ressurreição para salvar você. Vamos ver outro. O que mais precisamos fazer para ter o presente de Deus? Receber a graça. Romanos 5,17, a Bíblia diz isso. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Quer o presente? Recebe a graça e a dádiva da justiça renderão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Quer o presente? Tem que recebê-lo. Tem que fazer alguma coisa. Agora, como nós podemos receber o presente? Veja essa. Romanos 10, versículo 9. Temos que confessar Jesus como Senhor. Se você confessar, se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Não é simplesmente crer, mas é declarar, se comprometer. Eu vou fazer o que Jesus manda. Ele é o Senhor, eu sou o escravo. Veja o que mais precisamos. Romanos 6. Romanos 6 é interessante aqui no versículo 1. Não está versículo 1. Deixa-me ler o versículo 1 para vocês. Romanos 6, versículo 1 e 2 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Se algumas pessoas pensavam na época de Paulo, Deus está dando graça? Legal! Vamos pecar mais para que Ele dê mais graça. E Paulo diz, não é isso que eu estou falando. Então ele lembrou deles o que acontece no batismo. Não é assim que Deus dá seu presente. Deus dá seu presente com condições. E uma condição é sua morte ao pecado, ou seja, seu arrependimento. Sua decisão de andar na direção oposta é andar na direção de Jesus. Agora, quando e onde este novo andar começa? Vamos ler a Bíblia. Enquanto a gente está lendo, eu quero que vocês prestem atenção na palavra morrer. Morrer. O que significa morrer? Morrer por quê? Versículo 2, Romanos 6. Morrer ao pecado no momento do batismo. Isso que a Bíblia vai nos ensinar. Prepare-se. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Morte para o quê? Para o pecado. Portanto, nós fomos sepultados com Ele na morte. Qual morte? Morte ao pecado por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se desta forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte. Morte ao quê? Ao pecado. Certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. Crucificado por quê? Ao pecado. Com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído de vez. E não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu por quê? Do pecado, foi justificado. E se você ler um pouquinho mais para frente, não está aqui, versículos 8 a 10, diz que Jesus morreu ao pecado. E quando nós morremos ao pecado, no momento do batismo, Deus nos dá nova vida. Quando e onde nós morremos para o pecado? Quando e onde Deus nos justifica? Onde está lá? Volte. Volte mais uma vez. Volte, isso. Aguarde. Romanos 6, 1 a 7. Uma próxima. Vocês perceberam esta frase aqui?
Última frase. Não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado. Quando e onde somos justificados? Algumas pessoas dizem, eu fiz uma oração e aceitei Cristo no meu coração. A Bíblia não fala isso em nenhuma página. A Bíblia diz que nós recebemos a graça, nós recebemos a vida eterna no momento da morte ao pecado no batismo. É lá onde e quando somos justificados. No momento que somos sepultados com Ele, crucificados com Ele, unidos com Ele, morrendo com Ele, vivendo com Ele, ressuscitado com Ele, diz Romanos 6. Estão vendo os verbos? Crer, arrepender, declarar Jesus como Senhor, confessar, se batizar, perseverar. Estão vendo os verbos? Sim, há algo para nós fazermos para conseguir o presente gratuito de Deus. Uma coisa interessante sobre o ato de batismo é que é algo passivo. Em Atos 2:38, onde diz arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, não é um verbo no grego ativo, não é algo que você faz, é um verbo no grego passivo, é algo que é feito para você, não é algo que você faz. Batismo não é obra ativa sua, é obra de Deus. Batismo é o que aconteceu com Cristo. Satanás matou Jesus numa cruz. Seu amigo José de Arimateia sepultou Jesus num túmulo. E Deus o ressuscitou dos mortos. E batismo, nós vamos fazer na semelhança de sua morte. E certamente nós seremos também na semelhança de sua ressurreição. Satanás nos matou quando nós pecamos. Escolhe um amigo, como Lícia me escolheu hoje. Um amigo vai te sepultar num túmulo de água. Lícia não fez nada. Satanás fez, matou. Alan fez, sepultou. E Deus o ressuscitou com o poder dele. O mesmo poder que ressuscitou Jesus do túmulo, ressuscitou Lícia do túmulo. No batismo, você não faz nada. Você se submete em fé, obediente, para receber a graça de Deus. Agora, depois do batismo, vamos ver esse próximo. Depois do batismo, você tem fé, está pronto a receber, você declarou Jesus, você morreu no pecado no batismo, e agora pós-batismo, acho que acabou? Não, ainda há condições para a vida eterna. Veja o que Romanos falou, capítulo 6, 11. Agora, depois do batismo, considere-se morte para o pecado. Considere-se mortes para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Dona Lícia está olhando para ela mesma agora. Davi está olhando para si mesmo, dizendo, Deus ainda deu. Mas considere-se morto ao pecado, vivo para Deus, porque este é o presente que recebeu. Toda manhã levando, morto para o pecado, vivo para Deus. Veja aqui mais. Ao invés de pecar todo dia, vamos ver o próximo versículo aqui. Romanos capítulo 6, versículo 13. Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo e vocês a Ele como instrumentos de justiça. Agora eu levanto toda manhã, eu não vou pecando, eu vou servindo Jesus. E se eu falhar, Jesus vai me tratar como filho, me perdoar todo dia, enquanto eu levanto novamente e andar na direção dele. Estão vendo os verbos? Sim, o presente é de graça, gratuito, não custa nada para você. Mas escute isso. Escute isso. Graça não elimina obediência. Veja este próximo slide. Eu quero esclarecer uma confusão imensa no mundo religioso. A graça não elimina obediência. Quando eu falo sobre obediência de fé, Romanos 1:5, isso é contrastado com obediência de obras, em Romanos 4. Até é contrastado pelo livro de Romanos inteiro. Porque no livro mas a carta aos Romanos, tem dois tipos de pessoas em Romanos que estão tentando ser salvos. Tem aquelas pessoas que estão se esforçando por trabalho e esforço próprio
se salvar. E Paulo diz, você nunca vai conseguir. E tem outras pessoas que estão querendo a salvação pela fé e eles estão conseguindo. Qual é a diferença entre obediência de fé em Romanos e obediência de obras em Romanos? Simples. Obediência de fé significa: eu vou fazer qualquer coisa que o Senhor Jesus mandar. Eu não mereço, Ele não está me pagando. É de graça, é um presente gratuito. Agora, contraste isso com Romanos 4, 5. Obediência de obras, na carta aos Romanos. Obediência de obras é a atitude de: eu fiz A, B e C e Deus está me devendo. Você não vai viver eternamente com esta atitude, porque Deus não está devendo ninguém. O presente de Deus é pela graça. Veja este contraste entre obediência de fé e obediência de obras no final da carta. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Romanos 11, versículo 6. Então, salvação é pela graça. Mas a graça de Deus não é dada a qualquer um. Se fosse, todos já seriam salvos. Deus não dá a sua graça para qualquer um. Ele não dá a sua graça para alguém que não quer. Deus não dá a sua graça para alguém que quer continuar pecando. Você mostra que você quer. Quando você obedece ao Senhor Jesus, crendo na sua presença, confessando Ele como Senhor, obedecendo, morrendo ao pecado no batismo, recebendo a graça no momento do batismo, enquanto o outro te batiza, porque não é ato seu, simplesmente uma submissão. Qual é a mensagem da igreja? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Qual é a mensagem da igreja? Meu amigo, e 3 dedos apontados para mim. Você pecou. Você está morto espiritualmente, separado de Deus. Mas Deus quer te dar o presente de vida eterna de graça. Para ilustrar isso com clareza, eu trouxe dois presentes aqui. E eu quero dar para 2 mães hoje. Eu quero dar um presente para todas as mães aqui hoje. Mas eu vou dar para 2 que eu acho que representam todas. Eu espero que eu não estou errando nisso, mas eu acho que a mãe que está presente hoje, que se batizou antes de qualquer outro aqui, é Gertrudes Buco. Eu estou errado? Ela é a mais antiga batizada do nosso meio. Venha buscar seu presente. E eu quero chamar a mãe mais nova, que foi batizada hoje de manhã, Lícia. Eu começo aqui hoje, porque mais batismos vêm semana que vem. E nós estamos pregando. Dona Lícia, vem buscar seu presente. Agora quero que vocês prestem atenção em alguma coisa. Elas tinham que levantar, tinham que andar, tinham que subir, tinham que pegar, tinham que abrir. Estão vendo os verbos? Estão vendo os verbos? Elas tinham que obedecer com fé ao meu pedido. Agora elas mereceram. Elas ganharam. Elas trabalhavam, se esforçavam. Não, é um presente do meu coração para elas. E que pode descer agora, mais verbo, descer, sentar e abrir seu presente. E que Deus te abençoe. Estão vendo os verbos? Fé, obediente, mas não merece nada, é de graça. Deus está dizendo a você hoje, vem buscar seu presente. Se você está aqui hoje, e você é um cristão, e você está por baixo, por causa do pecado,
sua vida. Vem buscar seu presente. Nós vamos ter um cântico. E durante o cântico eu quero que você venha. Eu quero que você pede oração com o Delmar, com o Luiz, com o Souto, o Mauro está aqui. Enquanto estamos cantando, fala no ouvido deles. Eles vão orar por você. Para que você recebe de novo o presente que talvez você está ameaçando perder por seu jeito de andar. Pede perdão. Eles vão orar com vocês enquanto a gente canta. E se você está aqui hoje, você não é um cristão ainda. Você não é um filho de Deus ainda. Vem buscar seu presente. Mas eu não sei muito. Você só precisa saber as boas novas e nascer. Depois, nós vamos te ensinar o restante da Bíblia para você crescer. O primeiro passo é nascer. Vem buscar seu presente. Enquanto nós Senhor.